Começar, professor? Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 12 de setembro, né? São 20 horas e 20 minutos, né? Essa aqui é a nossa aula, né, de avaliação econômica. Acho que é quinta ou sexta aula de avaliação, acho que é quinta aula de avaliação econômica. Hoje é uma aula síncrona, online, né? A aula é gravada, né, e disponibilizada para vocês aí no Moodle e na plataforma do YouTube, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, voltaria, terminar a falar de dados, né? E falar um pouquinho já de árvore de decisão, ok? Então, Ronaldo, começa a leitura ali da lâmina que está apresentando ali. Dali, né? Isso. Dali, Disability Adjusted Life of Years. Anos de vida corrigidos pela incapacidade. Os anos de vida corrigidos ou ajustados pela incapacidade do indivíduo, Dali, aplica ponderações considerando os diferenciais de idade. Como a gente falou, né, pessoal? O DALI, o QALY é uma medida que pondera qualidade de vida com extensão de vida. Esse é o QALY, né, que a gente viu. Né? O DALI, o que ele faz? Ele é uma outra medida, né? Mas ele pondera anos de vida perdidos prematuramente, né? Mais anos de vida vividos com incapacidade. Né? Então, o DALI é uma medida para definição de políticas públicas, é uma medida para definir estratégias, ações, né? Principalmente para morte por causas externas. Professor, o senhor permite uma parte? Colega Valdir, por gentileza, fecha o microfone, colega. Colega Valdir, por gentileza, o microfone está aberto. Tá, acho que agora deu. Tá, então, tudo bem? Tá escutando, Ronaldo? Agora sim, professor. Agora melhorou a interferência, estava muito forte. Então, vamos de novo. Então, o DALI é uma medida, né, para definir políticas públicas, para definir estratégias, ações, né, na área de políticas em saúde. Né? Então, ele te ajuda a dar uma medida, né, do impacto de determinadas situações, né, determinados eventos que ocorrem na sociedade. Então, por exemplo, a questão de acidentes por acidentes de trabalho, né, acidentes de moto, tentativas de suicídio, né, tentativas, né, com sucesso ou insucesso de suicídio, tá? Tentativa de que mais? Feminicídio, tentativa de feminicídio, homicídio, né? E, claro, a morte, que seria o evento maior, né? Ou as sequelas decorrentes dessa tentativa, dessa situação. E por que isso é importante? Por que a medida de DALI é importante? Porque ela vai possibilitar que a gente veja, consiga dimensionar, consiga estimar o impacto dessa enfermidade, né? Desse problema de saúde, né? Dessa causa-morte ou causa sequelas, e isso permitirá que o governo elabore ações, estratégias em saúde. Continua a leitura? Sim, senhor. Ao invés de buscar o valor subjetivo atribuído pelos indivíduos a cada um dos estados de saúde, é construído uma medida a partir da mortalidade estimada para cada doença e seu efeito incapacitante, ajustado pela idade das vítimas, e uma taxa de atualização para calcular o valor de uma perda futura. Outra questão interessante, tá?
eu falei da morte por causas externas, mas tem algumas doenças que geram morte prematura ou geram incapacitações, tá? Então, um exemplo seria a diabetes tipo 2, seria as doenças isquêmicas, né? Que geram muitas vezes aposentadoria precoce, geram morte precoce, né? E mesmo doenças ligadas à atividade laboral, né? Tem a famosa LER, né? Que é aquela atividade por repetição, né? Então, nesses casos, nós teríamos também uma medição do impacto dessas doenças, né? Para definir uma legislação mais dura na questão do mercado de trabalho, né? Uma orientação de política pública na definição, por exemplo, do combate à diabetes, no combate à isquemia, né? E por aí vai. Ok. Lembrando, assim, antes de começar a decisão, lembrando que tá, o DALI é medido por essas duas, que a gente viu na aula passada, né? Life Years Lost, né? Life Years, Lost Life Years, né? Anos de vida perdidos, mais Lost Disability Year, né? Anos vividos com incapacidade, né? Lembrando que isso também é interessante, porque existe o que a gente chama em cálculo atuarial, existe uma faculdade na URGS, acho que são poucas universidades que têm essa faculdade. Vocês já ouviram falar de ciências atuariais? Sim. Conhecem alguém que é formado em ciências atuariais? Não. Boa noite, professor. Meu namorado faz esse curso na URGS. Quem está falando? A Juliane. Ah, Juliane, tudo bem? Tudo bem. Que legal, teu namorado faz. Sim, ele já está fazendo TCC já. Eu acho um belíssimo curso, né? E de mercado de trabalho fantástico. E trabalha com previdência, né? Com seguro de vida, trabalha com... Justamente trabalha com cálculo, né? De cálculo atuarial, né? Cálculo de expectativa de vida, e a partir daí se faz uma série de cálculos né, de quanto que a pessoa, por exemplo, né, por morte prematura, quanto que a pessoa, né, vamos supor, né, num acidente de trabalho, tá? Agora, eu vou dar um exemplo agora que aconteceu. Teve um caso aí da Polícia Rodoviária Federal, tá? Parece que teve lá no Sergipe, né, a pessoa foi colocada dentro de uma viatura da polícia e ali colocaram gás lacrimogêneo e a pessoa veio a óbito, né? Uma imperícia, um tratamento inadequado da Polícia Federal. E aí agora a Justiça definiu um valor, né? Acho que 400 mil para a mãe da vítima, né, que morreu. Bom, como é que essa definição? Ela tem alguns fundamentos, né? Ela tem a idade da vítima, o grau de instrução da vítima, se a vítima é do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Todas essas variáveis, né? Se ela já tinha um ofício ou não tinha um ofício, todas essas variáveis devem ser consideradas para calcular assim, a projeção de renda futura, né? E definir uma indenização. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso, quando a gente fala em DALI, a gente está falando de anos de vida perdidas e anos de vidas prematuras. Consequentemente, né, tu tem valores, tu pode transformar isso em custos, né, que são impostos à sociedade, né? Tanto na questão da diminuição da produtividade da força de trabalho, né? Muitas vezes essa força de trabalho ela fica comprometida, né? Se a pessoa tem sequelas no acidente, ou
até mesmo a questão da morte prematura, que vai levar a todo tipo de indenização, né? Por exemplo, a questão de pensões, né? Para o viúvo, para a viúva, né? Ou para o familiar, né? Ou indenizações, como eu falei para vocês. Então, essa medição do DALI é uma medição muito interessante, muito importante, a Organização Mundial da Saúde usa para a definição de políticas públicas. Ok. A partir de agora, a gente vai começar a ver ferramentas utilizadas em avaliação econômica em saúde. Né? Tem várias ferramentas. A gente viu ali revisão sistemática da literatura. A gente vai ver meta-análise. A gente vai conversar um pouquinho sobre análise de sensibilidade. Vamos falar sobre várias ferramentas, entre elas a árvore de decisão. Né? É uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta muito utilizada para tomada de decisão, para escolha do processo de decisão. Alguma pergunta, pessoal? Algum questionamento? Não. Tudo tranquilo aí pelo chat? Alguém quer perguntar? Tem alguma pergunta? Ok, então continua a leitura aí, Ronaldo, por favor. Análise de decisão em saúde. A análise de decisão pode ser definida como uma abordagem sistemática para a tomada de decisões em condições de incerteza. É uma técnica que permite aos tomadores de decisão compararem desfechos em diferentes estratégias. No campo da saúde, esta análise tem sido aplicada para avaliar diferentes estratégias diagnósticas e terapêuticas. Tá. Então, o que é essa árvore de decisão? É uma técnica, tá? Por que a gente trabalha com árvore de decisão? A árvore de decisão é uma ferramenta estatística. A ferramenta estatística, né, a gente viu isso na disciplina de estatística, trabalha com o conceito de probabilidade. A gente nunca sabe, né, pessoal? Saúde não é uma ciência exata. Cada um de nós pode evoluir, né, por exemplo, num procedimento cirúrgico, num tratamento terapêutico, né, num tratamento medicamentoso, por exemplo, para uma doença viral, ou para uma doença infecciosa, uma recuperação de um trauma. Cada ser humano vai ter uma resposta. Tá? Então, o que nós tomamos decisões? Né? O que o médico, o que o profissional em saúde toma a decisão? Toma essas decisões, ou toma essa decisão, melhor dizendo, em condições de incerteza. A gente não sabe, né, o médico, o profissional de saúde, não sabe exatamente o que vai ocorrer. Bom, ele não sabe o que vai ocorrer, mas ele tem informações de acontecimentos passados. Ele tem informações de coisas que já ocorreram com outros pacientes, né? Com o mesmo procedimento, com a mesma terapêutica, com o mesmo tratamento, né? Com o mesmo antibiótico. Né? Então, a partir daí, tu pode estabelecer probabilidades. Probabilidade de sucesso ou de insucesso. Opa, bateu a porta aqui, o vento veio com tudo. De probabilidade de sucesso ou insucesso. E a árvore de decisão é justamente isso, né? Uma ferramenta que vai trabalhar com probabilidades. Vamos lá. Continua aqui. Aqui. Continua. A árvore de decisão incorpora todos os elementos chaves e valores que são importantes para os pacientes e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para ser compreensível e operacional.
O objetivo de uma análise de decisão é identificar a via preferível entre 2 ou mais cenários clínicos. A via preferida pode ser selecionada como o melhor desfecho com base na resposta clínica, utilidade ou custo-benefício. Então, vamos lá. Então, a árvore de decisão, tá? Ela incorpora vários elementos, tá? Incorpora probabilidade, incorpora desfecho. Ela, para quem conhece estatística, ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ela consegue definir, né, uma melhor estratégia com base numa escolha matemática, né, com base em um cálculo estatístico. E é por isso que ela é muito usada para a área da saúde. Continua? Diagrama que representa um conjunto de possíveis eventos ou cursos de ação que podem ocorrer como resultado de uma decisão, tal como a introdução de um programa de administração de medicamento. A árvore de decisão é dividida em ramos e nós. Ramos representam diferentes cursos de ação. Nós representam situações de escolha. Então, vamos lá. Vamos lá. Para construir uma árvore de decisão, tá? Nós temos ramos, uma árvore, né? Ramos e nós. Ramos representam diferentes cursos de ação. E nós representam escolha. Então, esse aqui, ó, que eu tenho um quadradinho aqui, eu tenho uma bolinha aqui, eu tenho um nó, tá? Essas linhas que são construídas são chamadas de ramos. Ramos determinam as possibilidades de escolhas. Nós determinam os caminhos, determinam as situações de escolhas. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo bem simples de árvore de decisão, talvez o mais simples que a gente vai ver. Eu tenho que tomar uma decisão. Tá? Eu, profissional de saúde, né? Eu, médico, fisioterapeuta, dentista, enfermeiro, tenho que tomar uma decisão. Eu tenho duas estratégias terapêuticas. A estratégia terapêutica 1 e a estratégia terapêutica 2. A estratégia terapêutica 1, vamos supor que seja uma vacina, ok? Ou seja uma cirurgia. Fica mais fácil se for uma cirurgia. A cirurgia é o seguinte, tu tem a cirurgia 1 e a cirurgia 2. Pode ser uma cirurgia mais invasiva e uma cirurgia menos invasiva. Se tu fizer a estratégia terapêutica 1, por exemplo, tratamento 1, ou a cirurgia 1, ou o tratamento 2, ou a cirurgia 2, tu vai ter um caminho diferente. Então, se tu fizer a estratégia terapêutica 1, tu vai ter uma probabilidade de morrer de 25%. Uma probabilidade de viver sem morbidade de 50%. E uma probabilidade de viver com morbidade de 25%. Estão entendendo ou não? Sim. Sim. Como é que essas probabilidades são obtidas? Como é que essas probabilidades são obtidas? Essas probabilidades são obtidas com acontecimentos passados, com a experiência passada, né? Essa estratégia terapêutica já foi utilizada anteriormente e, sei lá, em 100 pacientes, 25 morreram. 25 viveram com saúde perfeita. E 50% viveram com saúde perfeita. E 25% viveram com sequelas, ou com efeitos adversos, ou com reações adversas, ou com, por exemplo, com comprometimento de órgãos importantes, como rim, fígado, pâncreas, pulmão e assim por diante. Observem que se eu somar aqui 0,25 mais 0,50 mais 0,25 dá quanto? 100%.
Dá um que é 100%. Obrigado, Guilherme. Dá um que é 100%. Bom, na escala do QOL, né, na escala de vida, de qualidade de vida, morte é 0, não é isso? Sim, professor. Sim. Vivo sem morbidade significa que tu fez a terapia, te recuperou plenamente e voltou à tua condição de saúde inicial, que seria 1, entenderam? Sim, professor, o senhor permite uma parte aí? O colega aqui claro. ele está pedindo para entrar na sala e pediu para avisar o senhor. Estou tentando entrar. Ele entrou agora? Aquiles, né? Aquiles ainda não Vou entrou. convidar ele. Por favor, professor, ele está pedindo para entrar. Aquiles Rena Teixeira de Mesquita? Esse mesmo, famoso Kiki. Já botei ele para dentro. É só ele acessar o e-mail dele lá. Tá, então vamos de novo aqui. Então, tu tem 2 estratégias terapêuticas, a 1 e a 2. Cada estratégia, tu tem 3 possibilidades. Morrer, viver com plena recuperação, ou seja, viver sem morbidade, e viver com morbidade. A cada uma dessas situações, eu tenho uma probabilidade, sendo que a soma delas tem que dar igual a 1. Então, se eu escolher a estratégia terapêutica 1, eu tenho morte, probabilidade de 25%. Viver sem morbidade, ou seja, fazer a cirurgia, fazer o tratamento e recuperar plenamente a minha saúde, 50%. E viver com morbidade, ou seja, fazer o tratamento, fazer a cirurgia, mas ter algum tipo de reação adversa, ter algum tipo de sequela, ter algum tipo de comprometimento da minha saúde, 25%. Observem que a soma tem que dar igual a 1, seria 100%. Se eu morrer, o meu desfecho, agora eu estou olhando aqui para os retângulos, tá? Estou olhando aqui para os retângulos, estou passando mal. Se eu morrer, o meu desfecho é 0, concordam? Sim. Se eu recuperar plenamente minha saúde, eu curar de um câncer, eu curar de uma doença grave, de um problema de saúde que eu tenho, crônico, e recuperar minha saúde, eu vou ter saúde perfeita, que seria um QOL, que é a chamada Quality of Life, qualidade de vida em português, igual, ok? Ok. E nessa estratégia terapêutica, se eu tiver algum tipo de comprometimento de algum órgão, ou afetar, sei lá, por exemplo, a minha mobilidade, minha capacidade de ambulação, minha capacidade de raciocínio, eu, por exemplo, ter que tomar alguns remédios determinar que eu tenho algum tipo de comprometimento no meu fígado, ou eu vou ter que fazer diálise, eu tenho um comprometimento renal, assim por diante, eu vou ter perda da qualidade de vida. Aqui, eu perdi metade, né? Entre 1 e 0, metade é 0,5. Tá bem ou não? Tá entendido ou não? Sim. Ficou claro de Bom, agora eu tenho aqui, né? Eu posso escolher a estratégia terapêutica 1 e posso escolher a estratégia terapêutica 2. Novamente, a partir de experiência, a partir do que aconteceu no passado, eu tenho probabilidades. Tá? Eu tenho probabilidades. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de eu escolher a estratégia terapêutica 2 que eu venha a morrer? 25%? Sempre. Certo. Qual é a probabilidade que eu venha a viver sem morbidade? 25%. 25%. E qual é a probabilidade que eu venha a viver com morbidade?
50%. Novamente, se eu somar, vai ser igual a 1. 100 Concordo? Isso. Tudo bem. É a mesma. Se comparem o de cima e o de baixo, é a mesma coisa ou não? As probabilidades. Não. Não, né? A de morrer é a mesma. Porém, de viver sem morbidade, qual é a chance maior? Na estratégia terapêutica 1 ou na estratégia terapêutica 2? Não. Na 1, né? Na 1 recuperar plenamente a saúde é 50%. Na 2, recuperar plenamente a saúde é 25%. Estão entendendo? Já na estratégia terapêutica 1, viver com sequelas, viver com morbidade, qual é a probabilidade? 25. 25%. E na estratégia terapêutica 2, viver com morbidade, 50%. Só olhando para cá, o que vocês escolheriam? Estratégia terapêutica 1 ou 2? 1. E por quê? Por causa que a probabilidade de viver sem morbidade, no caso da 1, né, no caso seria 50%. Né? Né? Todo mundo concorda que, olhando só para as probabilidades, é melhor a 1 do que a 2, concorda? Sim. Eu só não entendi, professor, como é que chegou no 0,5 na primeira opção e 0,7 na segunda. Calma, não vamos chegar lá, já vou explicar. Tá. Chegar lá, tá? Bom, na 2 é o seguinte, morto, 25% de cada 100, 25 morre, né? Morreu, 0. Qualidade de vida 0. Né? Perdeu tudo que tinha. Perdeu toda a saúde. Na estratégia terapêutica 2, mesma coisa, vivo sem morbidade, recuperou a saúde perfeita, voltou a ter saúde perfeita 1. E o último aqui, estratégia vivo com morbidade, ou seja, fez a estratégia terapêutica, fez a terapia 2, recuperou a saúde, mas teve morbidade. Só que o call aqui é 0,7. Por que aqui em cima é 0,5 e aqui embaixo é 0,7? Porque, muitas vezes, um tratamento é mais agressivo do que o outro. Vamos supor assim, tu tem um tratamento que afeta o rim, afeta a questão do fígado, afeta a questão por exemplo, tem medicamentos para doenças, né? Doenças cerebrais, doenças mentais, que podem ser mais agressivos ou menos agressivos, podem determinar mais sonolência ou menos sonolência, podem determinar mais crises ou menos crises. Né? Então, o 0,5 seria o seguinte, olha, o tratamento 1 é um tratamento mais forte. Né? Se a pessoa tiver sequelas, ela vai ter sequelas maiores, de tal forma que ele vai perder mais qualidade de vida. Ele vai baixar de 1 para 0,5. Já o tratamento 2 é diferente. Né? Se a pessoa ficar com sequelas, é mais provável que fique com sequelas, porque é 50% de chance de ficar com sequelas no 2 e apenas de 25% de ficar com sequelas no 1. 25% de ficar com algum tipo de prejuízo da saúde no 1 e 50% no 2. Só que esse prejuízo na estratégia terapêutica 2 é menor, ou seja, as consequências, o impacto é menor. Entendeu, Denise? É Denise, né? Quem que perguntou? Heloísa. Foi tu que perguntou, né, Heloísa? Oi, senhor, entendi. Entendeu? Todo mundo entendeu o que o professor falou? Sim. Sim ou não? Podem colocar no chat, se não entenderam, não querem abrir o microfone.
Observe o seguinte, agora mudou o resultado. Eu já não sei. Se eu pensar em termos de morte sem morbidade, com morbidade, eu não tenho dúvida nenhuma que é melhor a estratégia terapêutica 1. Por que é melhor? Porque de cada 100 que fizeram a estratégia terapêutica 1, morreram quantos? 25. Na estratégia terapêutica 2, 25. morreram quantos? 25. De cada 100 que fizeram a terapia 1, quantos ficaram sem morbidade? 50. Quantos ficaram sem morbidade na 2? 25. Na 1, quantos viveram com morbidade? 25. Quantos viveram com morbidade na 2? 50. Então, se eu olhar só para esse resultado, eu vou dizer que o melhor é a estratégia terapêutica 1. Só que tem um detalhe. Se, por um lado, a probabilidade maior de viver sem morbidade é na 1, 50 pacientes, bem maior que a 2, por outro lado, se o paciente viver com morbidade, onde é que ele vai ter uma qualidade de vida maior? Na 1 ou na 2? Na 2, professor. Na 2, aí é que tá. Aqui eu tenho um dilema. Por um lado, a estratégia terapêutica 1 me parece melhor, porque coloca mais gente, recupera mais gente sem sequelas. Porém, todavia, a 2 tem um detalhe. Ela recupera menos gente sem sequelas. Mas se a pessoa ficar com sequelas, ou com impacto, com consequências desse tratamento, essas sequelas, essas consequências serão menores. Entenderam? Sim. 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 Bom, então como é que eu vou falar? Eu vou ter que calcular na árvore de decisão, nessa árvore de decisão, eu vou ter que calcular o valor esperado de cada estratégia. Professor, como é que calcula o valor esperado de cada estratégia? Vamos lá. Então, a estratégia 1, por exemplo, eu tenho 25%, não tenho ali 0,25. E vou multiplicar 0,25, ó. Estratégia terapêutica 1. Eu tenho 0,25. Vezes o resultado. Qual é o resultado? O resultado é vezes 0. Mais, tá? Vamos de novo. O segundo aqui, o que é? Está aqui. Viver sem morbidade. Qual é a probabilidade? A probabilidade é 50%. 50. Mais 0,50 vezes vezes 1. Mais o último aqui. Qual é a probabilidade do último? 0,25. 0,25 vezes 0,5. 0,25 vezes 0,25. Opa.
vezes 5. Quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. 0,25 vezes 0 dá 0. 0,50 vezes 1 dá 0,50. Concordo? 0,25 vezes 5, quanto é que dá? 125. 0,125 mais 0,5 dá 0,625. Entenderam ou não? Sim. Sim. Tá, agora vamos para outra estratégia. A estratégia 2. Qual é o valor esperado da estratégia 2? Opa, novamente. Qual é a probabilidade de ficar... vou fazer um copo-cola aqui para facilitar. Tá. Qual é a probabilidade de morrer? É a mesma, né? 0,25. Então, 0,25 vezes 0. Qual é a probabilidade de viver sem morbidade? 0,25. Então, é 0,25 vezes 1. E qual é a probabilidade de viver com morbidade? É 0,5 vezes 0,25 vezes 0,7. Não é isso? 0,7. 0,7. Aqui, ó. Acho que eu apaguei. 0,5. Ok, quanto é que dá isso aqui? Vamos lá. 0,25 vezes 0 dá 0. 0,25 vezes 1 dá 0,25. 0,5 vezes 0,7 dá 0,35. 0,35 mais 0,25 dá 0,55. Eu pergunto, qual dos dois deu um valor esperado maior? A estratégia 1 ou a 2? A 1, professor. A 1. Né? A 1 deu uma... Ou seja, com base nessa ferramenta, eu vou escolher a estratégia terapêutica 1. Ela vai gerar um nível de bem-estar maior para o paciente do que a 2. Vai dar um resultado, um valor esperado. Ó. É o que espera. Bom, agora eu vou fazer uma coisa. Vocês façam um exercício. Tá? Vou botar esse mesmo exercício. Professor, é a Maura. O cálculo da 2 ali dá 0,6, professor. Opa, 0,25 mais 0,35? Ah, é, dá Isso. 0,6. Tá certo. 0,25 mais 0,35. Eu também achei isso, né? Não, 0,6. Eu errei aqui. Tudo bem. 0,600, tá? Continua sendo um valor menor. Entendeu? A estratégia com valor esperado será a mais desejável. O maior valor esperado. E o maior valor esperado está na estratégia terapêutica 1. Entendido ou não? Sim. Tá. Agora eu vou propor um exercício. Eu quero que vocês façam e eu vou ajudar a corrigir. Então, olha aqui. Ó. Vamos supor que a probabilidade da estratégia terapêutica 1 de morrer é 0,4. Ok? De viver com morbidade, sem morbidade, é 0,10. E viver com morbidade é 0,5. Totalizando 1. Tá?
Estão entendendo ou não? Sendo que, se viver sem morbidade, com morbidade, a morbidade é pequena. A morbidade é apenas a perda de qualidade de vida, apenas 1. Então, o qual é 0,9. Já aqui, a probabilidade de morrer é menor. É 0,1. Viver sem morbidade é maior. Tá? 0,3. Tá? E viver com morbidade é 0,6. Tá? Porém, com um call de 0,4. Calcule o valor esperado de cada uma dessas duas estratégias. Vou dar 5 minutos para você. Entenderam ou não? Sim, professor. Então, calcule o valor esperado das duas estratégias e escolham qual é a melhor alternativa. Dou 3 minutos para vocês e a gente corrige. Valdir, fecha o microfone. Querem que eu faça, pessoal? Agora já fizeram? Já fiz, professor. Vamos lá, então. Então, estratégia terapêutica 1, eu tenho probabilidade de morrer, 0,4. Se eu morrer, vai ser vezes 0. Se eu viver sem morbidade, a chance é pequena. É apenas 10%. Então, é 0,1 vezes 1. E se eu viver com morbidade, é metade da chance, né? E a qualidade de vida é 0,9. Então, é 0,5 vezes 0,9. Então, 0,4 vezes 0, 0. 0,1 vezes 1, 0,1. 0,5 vezes 0,9, 0,45. Então, fica 0,55. Todo mundo concorda? Sim. Tá. Sim. O valor esperado da estratégia terapêutica 2. Novamente, a chance de morrer aqui é menor, bem menor, né? Então, fica 0,1 vezes 0. De viver sem sequelas é 0,3, 30%. Então, é 0,3 vezes 0,3 vezes 1. E o último aqui é o que sobrou, é 0,6 vezes 0,4. 0,6. 0,6
0,6 vezes 0,4. Quanto é que vai dar isso aqui? 0,1 vezes 0, 0. 0,3 vezes 1, 0,3. 0,6 vezes 0,4, 0,24. 0,3 mais 0,24, 0,54. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, duas estratégias muito próximas, tá? Porém, se eu pensar do ponto de vista estatístico, né, utilizando a ferramenta, eu vou escolher a estratégia terapêutica 2. Entenderam? Professor, Aliás, não é de maior valor? Não, A desculpe, um. esqueci. Vou escolher a estratégia terapêutica 1. Vou escolher a estratégia terapêutica 1. Mas aqui tem um detalhe. Vamos olhar aqui um pouquinho. Se vocês tivessem que escolher, tá? Se fosse colocar esses números para vocês, o que vocês escolheriam? A 1 ou a 2? O risco de morte na segunda é menor, né, professor? Só que o vivo com mortalidade é maior. Pois é. Observe o seguinte, não é uma decisão exatamente isso. Não é uma decisão fácil. Porque a gente definiu que, pelo critério estatístico, melhor é a 1, né? Porém, a chance de morrer na 1 é muito maior. Concordam? Sim. Parece ser um tratamento Sim. mais agressivo, né? Né? Então, por exemplo, ontem até fui numa palestra, ontem estava assistindo uma palestra sobre questão de transplante, né? Sobre morte, desculpa, transplante e morte cerebral, né? Transplante de órgãos e morte cerebral. Eles estavam falando, né? Como é que o médico, né? E o enfermeiro lá, dois profissionais, estavam apresentando, né? Como é que como é que se identifica a morte cerebral, né? E essa morte cerebral, ela vai ser, primeiro tem um teste clínico, né? Ou seja, tu vê a pupila, tu vê a sensibilidade da pessoa, faz uma série de testes ali, né? Para ver se a pessoa responde, né? A sinais, a coisas, né, feitas pelo profissional de saúde. Depois tem os exames clínicos, né? Fazem uma tomografia para ver se o cérebro realmente está em atividade ou parou de funcionar, né? Bom, e aí entra uma questão, né? Então tem algumas situações, né, onde tu pode fazer um transplante, né? Por exemplo, rim, que é muito comum, né? Ou tu pode continuar fazendo diálise, né? Tem probabilidades diferentes, né? A chance de tu morrer num transplante é maior do que a chance de morrer fazendo diálise. Por outro lado, a qualidade de vida, né, do paciente transplantado com rim também é maior do que a qualidade de vida de uma pessoa que tem que 2, 3 vezes por semana ir no hospital fazer a diálise, né, fazer a troca lá do rim lá, né, porque o rim intoxica, né, fica ele perde a sua função, né, e tu tem que fazer a diálise porque o rim não consegue fazer sozinho. Então, tu tem escolhas, e essas escolhas, muitas vezes, elas são difíceis. A estatística, a árvore de decisão, ela está para auxiliar, né? Ela está para ajudar o profissional de saúde, em conjunto com o paciente, a definir a melhor estratégia, a definir o melhor resultado. Tá bem? Sim.
Mas ela auxilia de uma maneira bem controversa, né? Porque, na realidade, as situações aí, elas são bem, vamos dizer assim, não vou dizer contraditórias, né? Mas elas têm um aspecto bem mórbido em ambas, né? Mas essa é a vida, né? A vida, né? A questão do mórbido é lógico, é como eu digo sempre, pessoal. Essa questão, muitas vezes, tem muito a ver. O médico, né? Eu falei da morte cerebral, né? Quem define, por exemplo, a questão do transplante, né? Nem é o paciente, né? São os familiares. Quem define qual estratégia terapêutica vai escolher também não é o médico, também não é o profissional em saúde. Muitas vezes é a própria pessoa, se tiver condições. Ela vai dizer, olha, eu não quero isso. Não quero fazer cirurgia, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Entenderam? Então, a partir daí, eu vou tomar a decisão. É claro que o profissional em saúde ele vai colocar, ele até pode colocar essas probabilidades, né? Colocar as informações, né? Colocar a expectativa que pode acontecer. Né? Eu sempre dou o exemplo de câncer de laringe, do câncer de próstata, né? Que podem evoluir de um jeito ou de outro, com probabilidades diferentes, dependendo do tratamento, né? Dependendo da escolha do paciente. Tá? A escolha do paciente, muitas vezes, vai implicar em uma maior probabilidade de sucesso, uma maior probabilidade de insucesso, mas também, né, ter mais ou menos sequelas, né, decorrentes, por exemplo, de uma retirada de uma próstata, de uma retirada das cordas vocais e assim por diante. Então, são escolhas. Né? E a revelação de preferência, as técnicas de revelação de preferência, as técnicas de identificar qual é o perfil do paciente, qual é o perfil daquele indivíduo, tá? São fundamentais, são cada vez mais importantes para definir qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção a seguir para o paciente A e para o paciente B. Cada indivíduo tem as suas preferências, cada indivíduo tem o seu ranking de prioridades. Né? Tem indivíduos que preferem viver mais, de forma mais pausada, de forma mais tranquila, e tem indivíduos que preferem viver menos, porém de forma mais intensa. Então, tudo isso, através dos questionários, através das entrevistas que a gente viu lá passada, é capaz de capturar essa preferência do indivíduo. O que faz a árvore de decisão? Ela utiliza técnicas estatísticas, técnicas matemáticas, para definir ali o valor esperado de cada alternativa e, a partir dessa ferramenta, né, auxiliar, contribuir, acrescentar mais uma informação para o processo de tomada de decisão. Tá bem? Tá claro? Sim. Tá. Agora vamos para aquele exercício lá da aula que tem, inclusive, lá na lista de exercícios, que é um exercício mais complexo. Então, vamos lá. Então, eu tenho dois tratamentos, tá? Eu tenho um tratamento com o antibiótico vigente, com a tecnologia vigente, um antibiótico que tem já vem sendo usado há muito tempo, tá? Um antibiótico para a pneumonia, tá? O tratamento, a pneumonia é uma doença bacteriana, não é uma doença viral, né? Diferente, por exemplo, da Covid, que é uma doença viral, da gripe e de tantas outras que são virais, né? A pneumonia não, a pneumonia é uma doença bacteriana. E toda vez que eu tenho uma doença bacteriana, eu posso tratar essa doença com antibiótico. Bom, então, se é um tratamento com uma doença com medicamento tradicional,
nós vamos chamar aqui do medicamento de velho, tá? Porque já estou usando, velhociclina. Estão entendendo ou não? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Estou usando o tratamento chamado velhociclina, tá? Há um custo de R$200 por ciclo de tratamento. Então, tem um custo lá por ciclo de tratamento. O que é um ciclo de tratamento? É um período lá onde eu tenho que tomar o antibiótico, tá lá, dependendo da pneumonia, tu toma antibiótico aí por 30 dias, até mais, tá? A eficácia dessa tecnologia, desse medicamento, desse antibiótico, é de 80%. Porém, em alguns pacientes, ele tem reação adversa. O que é essa reação adversa? Hepatotoxicidade. O que é hepato? Qual é o órgão? Fígado. Intoxicação do fígado, tá bem? Intoxicação do fígado. Em 5% dos pacientes, tá bem? Então, 80% eu uso. E em 5 de cada 100, eu uso a velhociclina para 100 pacientes. Desses 100 pacientes, 20%, 80%, ou seja, 80% respondem bem e curam. Porém, desses 100 pacientes, 5 apresentam reações adversas, antibiótico é muito forte e afeta o fígado. Ou seja, se de 100 pacientes, 80 respondem bem, 20 não vão responder bem, concordam? Sim. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar um novo tratamento, né? Geralmente tu busca o quê? Um novo antibiótico, um antibiótico mais potente, né? Um antibiótico mais, geralmente mais caro, né? Porém, um antibiótico que vai ser usado, né, numa situação extrema. Isso é chamado de super antibiótico, ou superciclina, tá bem? Sim. Esse antibiótico tem uma eficácia absurda, 99,9%. Mas, diferentemente do outro, o custo dele é muito maior. Em vez de ser 200, o custo dele é 2.500. Contudo, entretanto, 0,1% dos pacientes terminam morrendo. Ou seja, de cada 1.000, mesmo tomando o super antibiótico, porque a pessoa está debilitada, porque a pessoa não respondeu bem ao antibiótico, cada 1.000, um morre. Tá bem ou não? Tá entendido? Sim. Sim. Opa! Olha só o bicho aqui que a gente desenhou. Então, eu estou com medicamento antigo, velhociclina. Qual é? E aí eu crio os ramos. Aqui eu tenho para cada um, eu tenho um nó. Qual seria o nó? Cura ou falha. E para cada uma dessas possibilidades, eu tenho um ramo. Qual é a probabilidade de ter cura? 80%. Qual é a probabilidade de falhar? 20%. Bom, se eu curei e não tive reações adversas, qual é o custo do tratamento? R$200. Por que 200? Vamos lá, olha aqui. Eu tenho 200 quando uso antibiótico, tá? Velhociclina. A velhociclina, tá? Não tive reação adversa, eu curei. O meu custo do tratamento é 200. Ok? Bom,
Mas tem outra possibilidade. Eu posso tomar a velhociclina, curar, ou seja, eu estou dentro dos 80%, porém, mesmo curando, eu ter reações adversas. Entenderam ou não? Sim. Opa, apareceu um número diferente aqui. Apareceu 2.950. Por que apareceu 2.950? Porque além do custo do tratamento com antibiótico, eu vou ter o custo do tratamento do fígado. Entenderam ou não? Sim. Um custo acessório. É um custo adicional, né? Eu vou ter que tratar o paciente está intoxicado com o fígado, ele vai ter que ficar mais tempo lá no hospital, vai ter que, talvez tenha que ir para a UTI, talvez tenha que tomar novos medicamentos, talvez tenha que fazer exames, né? Exames mais complexos. Moral da história, ele vai ter um custo mais alto, esse paciente. Concordam? Sim. Sim. Então, vamos de novo. Eu tinha 100 pacientes, 80 curaram. Porém, desses 80 que curaram, 95% deles curaram e não tiveram reações adversas. Porém, 5% desses 80 que curaram tiveram reações adversas. O custo desses pacientes vai ser diferente. Do paciente que curou e não teve reações adversas, o custo é só o antibiótico. E o ciclo de tratamento dele é 200. Concordam? Sim. Do paciente que curou, mas teve reação adversa, eu tive que tratar a reação adversa, o custo desse paciente é bem mais alto. 2.950. Tá claro? Sim. Sim. Ah, professor, onde é que saem esses números? Da contabilidade, sai dos dados lá do hospital, né? E determina, né, o custo para cada tratamento, né? Paciente com reação adversa vai ficar mais tempo, vai ficar internado, vai tomar mais medicamentos, vai ter UTI, vai ter mais médico, vai ter mais enfermeiro, vai ter, né, uma estrutura maior, tá? Aqui, ó, talvez Isso que aí essa informação não tenha. ventilou a possibilidade da pessoa ter que fazer o transplante, né? Em função dessa hepatotoxicidade, né? Oi? O senhor não ventilou a possibilidade da pessoa ter que fazer um transplante, né? Em função Até das... pode acontecer isso, está dentro do custo. Pode acontecer, né? Pode ser que seja esse o custo, né? Custo do tratamento, do transplante. Pronto, vamos botar transplante. Tá? É igual a... Aqui, acho que tinha esquecido. 2.750. Onde é que está aqui? Custo, boa. 2.750. 750. Tá claro ou não? Sim. Tá? Então, deu intoxicação, o fígado faliu, né? E vai ter que fazer um transplante. É pequena a chance? É pequena, mas existe. Tá bem? Bom, vamos voltar aqui. O primeiro ramo já foi, ó, um raminho aqui, e desse ramo surgiu 2 novos ramos. Concordam ou não? Sim. Bom, mas eu posso tomar o antibiótico e falhar. De cada 100 pacientes, quantos falham? 20. 20. E aí, vamos deixar o cara morrer? Não, professor. Vamos dar o super antibiótico. Ótimo. Superciclina. Tá? A superciclina, que é um super antibiótico, que não é barata, né? Que é o custo dela, qual é? É de 2.500. 2.500. Então vamos lá. Tomou velhociclina.
Tomou antibiótico. Falhou. Não teve reação adversa. Apenas falhou o medicamento. O medicamento falhou, tá? Mas não teve reações adversas. E curou. Qual é o custo desse paciente? Ele tomou velhociclina. Qual é o custo dele? 200 a velhociclina. Não teve reação adversa, ou seja, não teve que fazer transplante. Tá? Porém, vai ter que tomar o super antibiótico. Qual é o custo desse paciente? 2.700. 2.700. Tá? Ótimo. Bom, mas ele pode ter tomado a velhociclina, falhou. Não teve reação adversa, mas vai ter que tomar o super antibiótico. Mas mesmo tomando o super antibiótico, morreu. Qual é o custo desse paciente? 3.200. Mas, professor, por que é maior? Quem é que me explica? Por que é maior? Porque ele usou os 2 medicamentos? Usou os 2 medicamentos, 200 a velhociclina e 2.500 a superciclina. Mas por que não é 2.700 e é 3.200? Ainda tem mais ali os 500 do óbito, professor. Exatamente, tem o chamado custo do óbito. Custo do óbito. O que seria o custo do óbito? O paciente ele tem, né, que ser examinado, ele tem que ser diagnosticado, como eu falei para você, diagnosticado que realmente morreu, tem que fazer alguns exames complementares, né, para fazer o registro do óbito. Ele tem que ficar muitas vezes um paciente com óbito, né, que vai a óbito, muitas vezes ele, dependendo da atividade cerebral, ele pode ficar 24 horas, até 48 horas na UTI, né, com suporte à vida. Então, não é tão simples a coisa, mas ele morreu, teve um custo. Então, esse paciente que tomou velhociclina, falhou, tomou superciclina, falhou, ele vai ter um custo total de 3.200. Lembrando que esses pacientes aqui, desse ramo aqui, não tiveram reação adversa. Entendido ou não? Sim. Sim. Ótimo. Mas ganharam de presente a morte, né? Oi? Mas um Desculpe, deles ganhou de Ronaldo. presente a morte. Ganhou de presente o óbito ali, né? Da vida, né? Alguém vai morrer, né? Não adianta, é do jogo. Bom, mas pode acontecer o seguinte: paciente tomar velhociclina, tomar o antibiótico tradicional, falhou, tomou superciclina, teve... então vamos botar a ordem certa. Tomou antibiótico tradicional, falhou, teve reação adversa, teve que fazer o transplante de fígado, tá? Não precisa ser na hora, pode ser depois que ele vai fazer o transplante de fígado. Tomou o super antibiótico e curou. Qual é o custo desse paciente? 5.450. Como é que a gente chega nesse 5.450? Tomou o antibiótico tradicional. Quanto é que é o antibiótico? 200. Falhou. Tomou o super antibiótico. 2.500. 2.500 mais 200. 2.700. Porém, ele ainda teve que fazer o transplante de fígado. Quanto é que é o transplante de fígado? 2.750. Então, 2.700 mais 2.750 vai dar 5.450. Esse é o custo desse
paciente. Do paciente que teve essa trajetória, que teve esse caminho. Eu posso ter o caminho, seria o melhor, que é o primeiro. Eu posso ter o segundo caminho. Eu posso ter esse terceiro caminho. Eu posso ter esse quarto caminho. Posso ter o quinto caminho. E posso ter o último, que é o pior de todos. O que é o último? Tomou velociclina. Falhou. Teve reação adversa. Tomou antibiótico. Fez o transplante. Ou fez o tratamento do fígado. Porém, a doença matou ele. Qual é o custo desse paciente? 5.950. Como é que chegamos a esse número? Velociclina, antibiótico 200, né? Teve que fazer tratamento para o fígado, mais 2.750. 2.750? 2.750. 200 mais 2.750, 2.950. Tomou superciclina. Quanto é que é a superciclina? 2.500. 2.500. Aqui está errado. Aqui está errado. É 2.500, tá? Não, esse 1.500 aqui está errado. 2.500. Então dá 200 mais 2.500, 2.700. Mais 2.750, 5.450. 50. Porém, ele foi a óbito. E ele tem um custo do Óbvio. Óbito. Esse paciente custou R$ 5.950. Estão entendendo ou não? Sim, professor. Ótimo. Bom, evidentemente que o último paciente é o mais caro. O primeiro paciente é o mais barato. Qual é olhando para as probabilidades, qual é a trajetória mais provável para um paciente que tem pneumonia? A, B, C, D, E ou F? Eu acho que é a A, professor. Por quê? Porque a cura é 80%. Então já se encaminha para o primeiro ramo, né? Comparado à falha, que seria de 20%. Aí depois a gente levando em consideração a hepatotoxicidade, é 95% de não ter e 5% de ter. Então tudo, na minha opinião, encaminha para o caminho da letra A. Ou seja, a maior parte dos pacientes, grande parte dos pacientes que tomarem a velociclina, vão ter o caminho do A. A grande parte deles, a maioria deles, vai para o A. Nem todos vão, mas a maioria vai para o A. Concordam ou não? Sim. Concordo. E o A é uma barata. Qual é a menor chance de todas? O que seria a menor chance de ocorrer? A morte. É a letra F, professor. É a letra F. Por quê? Porque falhar já é pouco provável, 20%. Falhou e ter intoxicação do fígado é ainda menos provável. Falhou, ter intoxicação do fígado, tomar o superantibiótico e ir a óbito é muito pouco provável. Concordam? Sim. Sim. Então, a menor chance é de um paciente que tem pneumonia seguir o caminho, esse último aqui. Ok? Ok. Tá bem ou não? Qual é a maior chance do caminho C ou do caminho B? Do caminho B. Por quê?
eu tô sempre levando em consideração desde o início, né, professor? Sempre Claro, tu tá certo, entre a Débora. cura e a falha, tá? Eu Isso, tô... porque o primeiro ramo é que vai ser muito importante, ó. O B, ele segue o primeiro ramo, e a maior parte dos pacientes curam no primeiro ramo, não é? Sim, Tá ok. A chance maior é de o paciente seguir o ramo B do que o ramo C. Só que tem um detalhe. O que é mais caro, o ramo B ou o ramo C? é o ramo B. Por que o ramo B é mais caro se a maior parte deles vai para lá? É por causa daí ali do custo, né, de 2.750, que seria um possível transplante. Exatamente. Ótimo, tá entendendo. Parabéns, Débora. Vai ser uma ótima aluna de estatística. Obrigada, professor. Estão entendendo ou não? Sim. Tá. Bom, como tudo na vida, tem a tecnologia velha e tem a tecnologia nova. Tá bem? Então, esse ramo aqui, vocês observem o seguinte, que para cada uma dos ramos eu tenho uma probabilidade. Ó. Cura, falha. Hepatotoxicidade, sem hepatotoxicidade. Falhou, tomou um super antibiótico. Sem hepatotoxicidade, curou com super antibiótico, 99,9. Falhou, não teve doença no fígado, mas foi a óbito. Eu tenho uma probabilidade. Olha que detalhe, se eu somar cada ramo aqui, não dá 100% sempre? Sim, tem que dar, né, 80 professor? mais 20, dá quanto? 100. 95 mais 5? 100 também. Aqui embaixo, ó, 95 mais 5? 100. Cura mais óbito? 100%. Cura mais óbito? Sim. Então, para cada ramo, eu vou ter sempre a soma de 100%. Eu tenho um nozinho em cada um aqui, tá? Aí, se eu somar os ramos, se tiver 2, se tiver 3, a soma tem que ser, ó, você lembra aqui, ó, tinha quantos ramos aqui? 3. A soma também dava igual a 100%. Tá bem? Estão entendendo? Sim. Tranquilo, Tá bom. professor. Bom, chegamos a uma nova situação. Eu tenho um novo medicamento, um novo antibiótico para tratar pneumonia. Tá? O tratamento novo, o novo tratamento, o novo antibiótico se chama novociclina. Tá? Tem a mesma indicação, ou seja, é um O substitutivo áudio do está falhando, velhociclina. Oi? Fala, Ronaldo. Alô? Estão me escutando ou não? Sim, professor. Eu acho que ele falou sem Sim, querer. professor. Tá todo mundo me escutando bem? Sim. Tá, então tá. Então eu tenho um novo antibiótico, a novociclina, tá? Eu continuo sem ouvir nada. Todo mundo continua sem ouvir nada? Não, estamos ouvindo. O Ronaldo, ó, Ouvindo bem. deve ser a tua máquina. Acho que foi lá que ficou. Bom, então nós temos a novociclina, tá? Esse antibiótico, ele tem mais ou menos eficácia do que o medicamento antigo. Tem mais eficácia. Ele tem mais ou menos, ele vai ter efeitos colaterais que nem o outro, possíveis efeitos colaterais. Não, ele é sem efeitos. Então ele é perfeito, né? Ele é mais eficaz e não tem efeitos colaterais. Só que ele é mais Mas caro. o problema todo é que ele é 3 vezes mais caro. Caro.
O ciclo de tratamento dele, em vez de ser 200, é 600. Tá bem ou não? Sim. Então vamos lá para a árvore agora da novociclina. Ele curou, ou ele pode falhar. Tá bem? Se ele curar, qual é o custo desse tratamento? É somente os R$ 600. De cada 100, quantos vão curar? 95. Vai dar reação adversa? Não, ele é sem efeitos colaterais. Sem efeitos colaterais. Ótimo. Bom, mas, todavia, contudo, ele tem chance de não curar. Ele pode falhar. De cada 100, quantos vão falhar? 5. O que vai acontecer? Não vai ter reações adversas, não vai ter intoxicação do fígado. Contudo, todavia, o que pode ocorrer? Os pacientes vão ter que tomar a superciclina. O superantibiótico. Ok? Sim. Opa! Tomou novociclina. Falhou. Tomou o superantibiótico. Curou. Qual é o custo desse paciente? A nova ciclina e a superciclina, 600 A mais. novociclina é 2.500, não é? Isso aí tá errado, né, professor? Tá errado. Aqui tá errado. A novociclina é 2.500 mais 600. 3.100. Bom, 3.100. Mas também pode ter acontecido o seguinte, olha. Tomou a novociclina. Falhou. Tomou a superciclina. Falhou. O que aconteceu com o cara? Morreu, professor. Morreu. Esse cara morreu. Morreu. Putz. Qual é o custo desse paciente? 3.600. 600 da novociclina, 2.500 da superciclina, mais o custo do Óbito. 3.600. Olha, já montaram a árvore de decisão, já sabem montar uma árvore de decisão. Agora só falta calcular a árvore de decisão. Entenderam ou não? Até aqui sim, professor. Não é tão difícil, né? Não. Claro que o professor tá mastigando para você, né? Eu sempre digo, eu não gosto de me autovalorizar, mas eu jamais teria um professor que faria isso por mim na faculdade. Nunca tive isso aí. Não tinham paciência para isso. É cansativo. Tá? Vamos começar pelo mais simples. Vamos começar pela novociclina, tá? Que é o mais simples. Se a gente comparar as duas árvores de decisão, a primeira é bem mais simples. Concorda ou não? A segunda é bem mais simples. Ah, tá. A segunda é mais simples, né, professor? A primeira é um pouco mais complexa. Isso. Tá? Aqui estão os dados, ó. Medicamento, velhociclina 200. Novociclina 600. Exame e tratamento da doença do fígado 2.750. Tratamento do uso do superantibiótico 2.500. Estudo custo do óbito 500. Entenderam ou não? E por que tem tracinho aqui no novociclina? É porque a novociclina ela não tem efeitos colaterais. Não tem efeito colateral. E a probabilidade? Eficácia do velhociclina? 80%. Do novociclina? 95%. Risco de reações adversas? 5%. Sem reação adversa. Eficácia do superantibiótico? 99,9%, 99,9%. Falha terapêutica? 0,1. Tá bem? Tá bem.
Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o novo ciclismo. Então, agora eu tenho que calcular o valor esperado de cada árvore de decisão. Eu vou calcular o valor esperado de cada árvore de decisão. Então, eu vou olhar aqui primeiro para novo ciclismo. Eu vou calcular cada ramo, multiplicando, como eu fiz antes, a probabilidade vezes o resultado. Você lembra que a gente fez aqui, ó? A gente não multiplicou o valor esperado, ó, a probabilidade vezes o desfecho? Sim ou não? Sim. E a gente calculou o valor esperado de cada estratégia, se lembram disso? É a probabilidade vezes o desfecho. Probabilidade vezes o desfecho. Vamos fazer a mesma coisa agora para as duas árvores que a gente tem. Primeiro para essa aqui, que é mais fácil. Então vamos lá. Qual é a probabilidade? Ó, primeiro ramo. Qual é a probabilidade de cura? 95%. Qual é o custo desse paciente que vai nessa direção? R$600. Então, como é que eu faço aqui? Ó? 0,95 vezes 600. Quanto é que dá isso aqui? Vou calcular para ver se não está errado, tá? Vou pegar aqui a calculadora. Só um pouquinho. Todo mundo podia fazer o mesmo, né? Para me ajudar. 0,90. Está aparecendo na tela a minha calculadora? Não, professor, mas eu já fiz a conta e está certo, dá 570. 0,95 vezes 600. Opa! 570. Ótimo. Agora vamos para... O primeiro ramo já está pronto. Vamos para o segundo ramo. O segundo ramo é esse aqui, ó. Novociclina, superciclina, curou. 3.100. Então vamos lá. 0, falhou, não é? 0,05. Falhou. Curou. Não é isso? 3.100 aqui o resultado. Então vamos lá. Então, o desfecho B, o caminho B aqui do Novociclina, né? Ó, o caminho B da Novociclina é o seguinte. 0,95. Aliás, desculpe. 0,05. Por que 0,05? Porque É da 5 falha, né? Por cento. 5% Tem que é 0,05. calcular as duas porcentagens, né, professor? Exatamente. Vai muito, ó, tudo é multiplicar. Na árvore de decisão, tudo é vezes, ó. Então, fica 5% de falha vezes 0,999. Por que 0,999? Porque aqui é 99,9%. 9%. Então, é 0,5 vezes 0,99 vezes o desfecho, vezes o resultado. O custo, que é 3.100. Confirma, Débora? Confirma, professor. Fiz a conta, fechou. Vamos fazer também 154. para... Não, mas está certo, sim. 0 vezes 0,999 vezes 3.100. Sim. É uma periódica, né? 154845. Exatamente. 154,845. Ou seja, R$150,85. Tá bem? E o último? O último é o seguinte. O último é: tomou novociclina, falhou. Tomou superciclina, falhou, morreu. Custo desse cara, 3.600. Só que a probabilidade é muito pequena. Concordam ou não? Vamos lá. Chance de tomar e falhar
é 0,05 vezes 0,99, aliás, desculpe, 0,01 vezes 3.600. Fechou? Vamos ver se fechou aqui. Opa. Errei Professor, aqui. Errei um zero. Errei um zero. tu fez vezes 0,1, que seria 10%, né? E na verdade é 1%. Não, eu fiz 1%. Eu fiz 0,01, que é 1%. Só que a chance é menor que 1%. É 1 por 1000, não é 1 por 100. Então vamos de novo. Então vamos lá de novo. Então é 0,05 vezes. Não é 1%. É 1 sobre 1000. É 0,001. 0,01 vezes 3.600. Vai dar 0,18. Fechou. Pessoal, por que dá diferente? Por que o mais caro ficou o valor esperado menor? Não é o mais caro o paciente que morre e toma o superantibiótico? Sim. Mas por que Teoricamente, sim. Não, teoricamente sim, não. É na prática. O paciente que vai por esse caminho é o que mais caro. Tomou novociclina, falhou. Tomou superciclina, falhou. Foi a óbito, esse paciente vai custar 3.600. Só que se a gente... E o outro aqui, ó, tomou novociclina, curou. Esse paciente vai custar R$600. Mas se a gente olhar aqui, ó só estou olhando para a novociclina. O que aconteceu? O primeiro é 570, o outro é 18 centavos. Por quê? É por causa da quantidade, professora, a porcentagem de pessoas. É muito pouco provável que tu caminhe para o último. Por isso que a chance... Então, exatamente, o número de pessoas que vai para o A, para a trajetória A, é muito grande. Então, o custo esperado lá é maior. Já o número de pessoas que vão para a trajetória C é muito pequeno, a chance é muito pequena. Então, o custo esperado é muito baixo. Então, o custo esperado da novociclina, quanto é que é? É a soma de 570 mais 154,85 mais 0 de 18. Totalizando um custo esperado para... Isso não significa que cada paciente vai ter 725 com 0,3. Por quê? Porque o paciente pode ir para o caminho A. Esse que vai para o caminho A custa 500. Não, o paciente que vai para o caminho A custa 600. E o paciente que vai para o caminho C custa 3.600. Entenderam ou não? Sim. Contudo, como eu tenho probabilidades associadas a cada caminho, eu posso esperar que 1.000 pacientes, né, vão determinar que o caminho A vai me levar um custo esperado por paciente de 570. O caminho B vai me determinar um custo esperado para o paciente de 154. E o C, apesar de ser caríssimo, é muito pouco paciente que vai para lá. É quase nada. Então, o custo esperado é de 0,18. Se eu somar os três, vai dar 725 com 0,3. Tudo bem? Sim. Sim. Esse é o custo esperado da novociclina. Agora vamos ao custo esperado da
velho ciclino. É um pouquinho mais difícil? É. Impossível? Não. Vamos lá. Aqui, quantos caminhos eu tenho? São 6, professor. São 6. O primeiro, como é que eu faço? 0,80 vezes 0,95 vezes 200. 200. O segundo, 0,80 vezes 0,05 vezes 2.950. 2.950. O terceiro, 0,20 vezes 0,95 vezes 0,999 vezes 2.700. O quarto caminho, Débora? Sim, professor. Quer que eu faça o quarto? Faça. É o 0,20 vezes vezes 0,95 vezes 0,95, né? Isso, vezes 0,001 vezes 3.200. Ótimo. O caminho E? O caminho E é 0,20 vezes 0,5 vezes 0,999 vezes 5.450. Corretíssimo. E o último? É 0,20 vezes 0,5 vezes 0,001 vezes 5.950. Vamos ver aqui, vamos conferir. Opa, aqui, ó. Caminho 1, caminho A, caminho B, caminho C, caminho D, caminho E e o caminho F. Para cada um, eu vou ter um custo esperado. Novamente, se eu olhar aqui, ó, tratamento, o caminho mais caro é o F. É bem mais caro que o caminho A. Só que o custo esperado do caminho A é maior que o F. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes não vão para o F. A maior parte dos pacientes vão para o caminho A. Entenderam ou não? Sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar cada um dos caminhos para chegar ao custo esperado total da velhociclina e ao custo esperado total da novociclina. Qual é o mais alto? O da velhociclina. O custo esperado da velhociclina é mais alto. Aqui nós estamos falando em custo esperado, não em valor esperado. Se eu estou falando em custo, qual eu vou escolher pelo critério da estatística? A velhociclina ou a novociclina? Eu vou escolher o antibiótico com maior custo esperado ou com menor custo esperado? Com o menor custo esperado. Então eu vou escolher qual medicamento? O novociclina. A novociclina. Ah, professor, mas antes, por que era o maior? Vamos olhar. O que eu tinha aqui? Duas estratégias, não é? Aqui eu estava medindo custo ou eu estava medindo resultado? Qual é aqui, ó? O que é isso aqui? Né? O que a gente queria aqui? O melhor bem-estar possível, não é isso? Sim. Então, aqui eu não estava escolhendo o menor valor, eu estava escolhendo o maior valor esperado. Tanto é que a gente escolheu sempre a alternativa que tivesse o valor mais alto. Agora, o desfecho, o resultado aqui, não é medido em bem-estar, né? Em melhoria da saúde. O resultado agora é medido em custo. Não é isso? Sim. Sim. Aí é diferente. Aí eu vou escolher a estratégia terapêutica não com maior custo esperado. Eu vou escolher a estratégia terapêutica com menor custo esperado.
E a estratégia terapêutica menor curso esperado é a estratégia terapêutica nova, a novociclina, do novo antibiótico. Entenderam ou não? Sim. Sim, professor. Tá. Bom, aula pesada hoje, tá? Difícil. Eu vou pedir para vocês o seguinte: tentem resolver o exercício que tem na lista. Semana que vem a gente faz e revisa ele. Tá bem? Tá bem? Tá bom. Tá bom, professor. A aula é gravada, Ok. amanhã vai estar disponível para vocês a aula, ok? Ok. Então, muito obrigado pela atenção aí. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.